E agora a única esperança dela, o único momento da vida dela, em que ela sabia que podia cuidar dela, morre. E agora ela vem desesperada. Mas ela vem quando ela está, digam comigo, quando ela está saindo da cidade. Isso, ouvi 5 pessoas falar comigo, diga, quando ela está saindo da cidade. Bem na saída, ela se depara com uma outra multidão. Digam comigo, a multidão que estava Jesus. Sabe que multidão você faz parte? Você faz parte da multidão que perdeu a esperança. E mesmo você sendo um crente, você só ouve as coisas dessa terra, você ouve só as notícias, você ouve só aquilo que a televisão planta na tua mente de manhã. Ou você perdeu o momento hope da sua vida, você perdeu o momento esperança da sua vida. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Quando Cristo está em nós, diga comigo, quando Cristo está em nós. Não, levanta a mão, bate no teu peito e diga, quando Cristo está em mim. Não grita, quando Cristo está em mim. Há uma esperança poderosa que não pode nada comprometer a nossa fé, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Aplauda o Senhor bem forte. Se você não aprender, se você perdeu esse momento de esperança da sua vida, se você não é capaz de ter esperança em meio a circunstância, em meio a problemas, dificuldade, mas será que Deus não vai acabar com essa dificuldade desse mundo? Não, vai piorar. Mas nós temos, bate no teu peito assim, eu preciso ser um agente de esperança. Olha para o teu irmão, bota a mão no ombro dele e diga para ele, você precisa carregar a esperança na sua vida. Você está entendendo isso? A gente precisa ter esse momento, esse momento em que eu acredito, quando a terra está dizendo para você não vai dar, você é um fracassado, você não vai conquistar, sua família não vai dar certo. Ei, você perdeu essa esperança, a sua alegria morreu, a sua fé, não adianta, você é uma pessoa doente. É nessa hora que você precisa parar e ver que tem alguém maior do que tudo isso que está passando, vindo na tua direção. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Ei, vamos lá, você sabe que Jesus é a pessoa mais importante da sua vida. Ei, diga bem alto o nome dele, Jesus. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Quantas vezes por dia você fala o nome dele? Ou você passa o dia reclamando, não tem mais jeito, essa minha vida está uma desgraça, não tem mais jeito, você desanima. Ei, cadê a esperança da sua vida? Talvez você tenha chegado aqui hoje, olhe para cá, sem esperança. Em alguma área da sua vida você chegou sem esperança. Mas eu quero dizer para ti que tem uma multidão maior do que aquela que chora com você. A gente pode viver em 2 multidões, olhe para cá. Você pode viver na multidão daqueles que vão ficar passando a mão nas suas costas, dizendo, coitadinho, pobrezinho, é verdade, é um infeliz, é um desgraçadinho, não vai vencer, não vai dar certo. E você, ai que coisa boa, tem gente... Não, você precisa daquela multidão onde tem Jesus, que vai olhar para você e vai dizer, pare de chorar. Não, você não entendeu, pare de chorar. Diga comigo, para mandar alguém parar de chorar. Pode dizer bem alto, para mandar alguém parar de chorar. Tem que ter autoridade de profeta para dizer que a vitória está chegando. Uau! Quem consegue entender isso, diga amém. E Jesus olhou para ela, para aquela mãe, e compadeceu-se dela e disse, não. Vamos falar bem alto que Jesus falou para ela, ele se compadeceu dela e disse... Então ele se aproximou e ele tocou no caixão, no esquife. E os que carregaram pararam. E Jesus chegou na frente daquele menino que estava morto.
Ei, deixa eu te dar a maior notícia, eu não sei se você esqueceu disso. Chega um nível da nossa vida que nós já éramos para ter maturidade suficiente para acreditar no que Jesus está falando. Você sabe qual é o problema de Jesus na vida de algumas pessoas? É que as pessoas elas estão preocupadas com a religiosidade. Elas estão preocupadas com a religião, com a sua religião. E Jesus não é sua religião. Levanta a mão e diga: Jesus não é a minha religião. As duas mãos, diga: Jesus não é a minha religião. Ele é aquele que chegou na tua vida para fazer mais do que a religião, para transformar a tua história e para encher você de esperança. Levanta a mão e diga: eu creio que nesta noite eu vou mudar. Pode dizer mais alto: eu vou mudar de multidão. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo, bota a mão no ombro dela e diga assim: meu querido, você sabia que existem várias multidões? Pergunta: qual você faz parte? Você faz parte da multidão dos que reclamam? Ah, tem um monte. Tu faz parte da multidão daqueles que murmuram? Tu faz parte da multidão daqueles que não creem em Jesus? Ok, beleza. Você tem direito a seguir aquilo que você acredita. Eu sempre digo, se tem alguém que tem mais fé nessa terra, é um ateu. Ele acha que não, por quê? Porque o cara precisa ter muita fé para acreditar que Deus não existe. Tem que fazer um esforço enorme para dizer que tudo isso que acontece no universo, todo o universo, toda essa... Isso não é verdade. Tem a multidão daqueles que vivem depressivos, que não tem esperança. Mas hoje, eu quero falar para você uma coisa, levanta as duas mãos, eu quero dizer para você, hoje Jesus vai te convidar, levanta a mão e diga: hoje Jesus vai me convidar a trocar de multidão. Porque quando ele chega com aquela multidão, na frente daquela multidão que estava acontecendo no velório, ele mandou a mãe parar de chorar, e ele aproximou-se e tocou no caixão. O que ele fez? E os que carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu te ordeno a você, levante-se. Eu creio que alguém pode ficar olhando assim, né, e dizer assim: ó, esse cara tá maluco da cabeça. O cara está morto, está ali sendo carregado, já faz 4 dias que ele morreu, porque os judeus só enterravam as pessoas depois do 3º dia. E agora ele chega e está dizendo: levanta do caixão, olha para cá. Tá, você também esteja dizendo assim: eu não acredito nisso, por isso é o problema entre pessoas que têm fé e pessoas que não têm fé. Entre pessoas que vão viver o milagre e pessoas que não vivem o milagre. Porque aquelas que vivem o milagre, elas acreditam, elas creem, elas vão até o final acreditando, porque o próprio Jesus disse tudo. O que ele disse? Algumas coisas. Vamos lá, algumas coisas. Jovem, algumas coisas. Tudo é possível aquele que crê. Tudo. Jovem, eu ordeno a você que se levante. E o jovem? O jovem? O jovem? E começou o quê? Jesus pega ele pela mão, chama a mãe dele e disse: mãe, era por causa dele que você estava chorando? Essa é a tua falta de esperança? Então, mãe, pega o teu filho, toma ele de volta. Ele está vivo. Não, se eu fosse você aí, meu Deus do céu, eu daria aplaudindo mais forte, dizendo: porque eu sirvo aquele que tem o dom, que é o dono da vida. Não, você está dormindo. Mais alto, faça barulho aí. Amigo, Jesus o entregou,
a sua mãe. E todos, o que eu falei? Ficaram o quê? Só os crentes. E faziam o quê? Só os mais crentes agora. E dizia, um grande fez o quê? E eles diziam, sabe por que eu estou falando essa palavra hoje? Porque o mundo é um ciclo. Diga comigo, o mundo ele é um ciclo de histórias que se repetem, de velhas mentiras contadas. De velhas mentiras colocadas na nossa mente. E se você for um pouco mais esperto e inteligente, você vai começar a fazer um parâmetro dos últimos 10 anos na face da terra. As mesmas coisas se repetem todos os anos. Você vai morrer, praga, porque isso, porque peste, porque isso, e as pessoas começam a entrar em temor de novo. Casamento se corrompendo, família sendo destruída. E sabe o que me admira nisso? Deus interveio em favor do seu povo. Sabe o que eu me admiro nessa palavra, querido? É que agora, digam comigo bem alto agora, diga mais alto agora, não era mais duas multidões. O que eu disse que agora não era mais? Quantas multidões eram agora? Uma só. Porque aqueles que estavam desanimados, desesperados, aqueles que estavam com a sua vida destruída, eles acabaram recebendo a esperança e vivendo o seu milagre. Olhe para cá, sabe quando é que a tua vida começa a mudar? Não é quando você quer, ou melhor até, mas é quando você tem a coragem de convidar Jesus a entrar nela. Essa semana eu estava vendo uma notícia, vendo uma mulher que ela era de religião. Quando as pessoas dizem que são de religião, elas não são cristãs, tá? E ela diz assim, tem muita gente que tem medo de algum mal entrar na sua casa, por um presentinho, por alguma coisa que os filhos das trevas dão. Ela disse, o maior mal que tem entrado na vida das pessoas, eu estava com a Inês na sala, e ela falando, a Globo lá, ela disse, o maior mal que entra na vida das pessoas, entra quando as pessoas recebem uma plantinha de casa, alguém mal intencionado passa por você e manda dar uma florzinha para você num vasinho. E ela disse, 80% dos vasinhos que as pessoas ganham de pessoas anônimas, vem com terra de cemitério. E quando a pessoa bota aquele vasinho inocentemente dentro da sua casa, toda a atmosfera da sua casa muda. Começa a ter briga, começa a ter desavença. Eu disse, como as pessoas são inocentes quanto à questão do mal. Ah, isso é bobagem. Não é. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Você não sabe como o diabo odeia você. Você não sabe como o diabo odeia a tua família. E você sabe qual é a maior invenção do diabo, gente? Sabe qual é a maior invenção que o diabo criou? É fazer as pessoas não acreditar nele. Porque quando você não acredita no diabo, você deixa campo aberto para ele entrar na tua casa, na tua família, no teu lar. Ah, eu não acredito em negócio do diabo, eu não acredito que o diabo existe. Você pode até não acreditar que Deus existe. Mas Deus, ele é tão amoroso, é tão misericordioso, que ele sabe que você ainda não o conhece. E ele vai continuar torcendo por você, até você receber Jesus na tua vida. Mas o diabo não. Quando você diz que o diabo não existe, que isso é bobagem, o diabo grita de alegria, porque ele sabe que ele está destruindo você, sem você ter uma reação contra ele. E às vezes a tua casa, a tua família, teu lar está sendo destruído por coisas, e tu acha que isso é bobagem. Mas quando Jesus chega, diga comigo, quando Jesus chega. Não, quando Jesus chega. Eu lembro o dia que Jesus entrou na minha casa e na minha família.
Eu lembro o dia em que nós aceitamos Jesus, a minha família. Eu lembro o primeiro dia que eu entrei na igreja. Eu lembro o primeiro dia que a minha mãe entrou na igreja. Eu lembro o primeiro dia que os meus irmãos entraram na igreja. Eu lembro o primeiro dia que cada um se batizou. E eu lembro que a partir daqueles dias, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Porque Jesus entrou e Ele mudou a nossa história. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Jesus te trouxe aqui. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Por gentileza. Por que eu tenho que fechar os meus olhos, apóstolo? Eu quero que tu olhe para dentro do teu coração, para dentro de ti. Olhe para dentro de você. Quem sabe tu tem estado triste, chorando. Já pensou até em se matar. É triste quando isso acontece, gente. Você já disse, eu gostaria de me sumir. Eu gostaria de abandonar tudo. Quem sabe um dia você disse, eu não aguento mais a minha família, não aguento mais meu marido, não aguento mais a minha esposa, não aguento mais os meus filhos. Quem sabe um dia você olhou para tudo que você tem feito e até pensou, Deus não me ama. Pois eu quero dizer que Deus ama você. Jesus te ama. Ele ama a sua vida. Só que você precisa nessa noite deixar a multidão da dúvida, dos desanimados, dos desesperados. Você precisa deixar as mãos a multidão daqueles que perderam a fé, a esperança, e dizer, Jesus, deixa eu entrar na tua multidão. Porque naquela multidão tinha morte, mas na de Jesus tinha vida. Naquela multidão tinha pessoas depressivas, na de Jesus tinha pessoas cheias de esperança. E você pensa que Jesus não te ouviu lá na tua casa? Escuta o que eu vou te falar, tu vai lembrar disso. Você pensa que Jesus não te ouviu lá na tua casa? Tu nem estava falando com ele, tu estava falando sozinho, sozinha, lá na tua casa, e tu disse, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa vida, você até chorou. Ei, você está ouvindo o que eu estou dizendo? Eu não aguento mais essa vida. E hoje Jesus te trouxe aqui para dizer, eu vou mudar essa tua vida. Até a gente que é crente, às vezes chega um momento da vida da gente, que a gente só começa a ouvir a terra. Não dá, tu não vai conseguir, tu não suporta, tu não tem resiliência, tu não tem atitude, tu não tem isso. E tu vai ouvindo a terra gritando, tu vai ouvindo a guerra da terra gritando. Para de ouvir a terra. E ouça o céu. Ouça Jesus dizendo para você hoje, quer fazer parte dessa multidão? Quer me receber na tua casa? Só Ele pode mudar o teu casamento. Essa é uma palavra de esperança para você. Diga comigo, há esperança para a minha vida. Só quem acredita, de olhos fechados, diga, bota a mão em cima do coração e diga, há esperança para a minha vida. Não, por que tu não abriu a boca? O que está fazendo a tua boca ficar fechada? É Deus? Não. Porque o diabo não quer que tu repita essa frase. O diabo está dizendo para ti, não repita. Não faça isso. Diga, há esperança para a minha vida. Agora vamos dizer o nome mais poderoso que existe. Jesus é a esperança para a minha vida. Olha que coisa linda você está falando, repita mais alto. Jesus é a esperança para a minha vida.
Agora eu quero fazer uma pergunta. Você gostaria de, nessa noite, coloque-se em pé agora, todos vocês, que querem ser agentes de esperança. Hoje Jesus vai sair daqui, fazer você sair daqui na multidão. Quantos querem sair daqui hoje na multidão de Jesus? Ah, mas eu não estou falando se você é crente, se você vem na igreja. Eu estou tentando dizer para você em que multidão você se encontra nesses últimos dias. Em que multidão você se encontra nesses últimos dias? Em que multidão você está nesses últimos dias? Você gostaria de dizer, Jesus, eu quero nessa noite que o teu Espírito venha em mim. Em pé como você está, você quer que o Espírito de Deus, ele comece a habitar em você, para levar você para um outro tempo, para uma outra multidão? Você gostaria que o Espírito Santo te desse força, te enchesse de coragem, para você começar a agir, caminhar diferente? Eu quero, apóstolo. Então levanta as duas mãos bem alta ao céu, agora mais alta que você puder, e comece a orar e a clamar o nome de Jesus agora. Quem sabe você até é crente, mas você já estava do outro lado, você já andava com outra multidão, sem esperança, sem fé, reclamando, impaciente, irado, revoltado, alguma coisa estava errado, mas hoje Jesus está dizendo, venha para a minha multidão. Venha para a minha multidão. Mas tem alguém que vai te ajudar a fazer parte dessa multidão. O nome dele é Espírito Santo. Então só aqueles que você quer pedir, Espírito Santo, me ajuda a fazer parte dessa multidão. Me ajuda a fazer parte dessa multidão. Então, mãos ao céu, quem é a primeira voz que vai começar a orar, dizer assim, Jesus, me ajuda a fazer parte dessa multidão, eu quero fazer parte da tua multidão, é multidão de esperança, de vida, multidão de fé, aqueles que acreditam, aqueles que vão vencer, diga Jesus, eu quero! Fica com a mão levantada, vai orando, dizendo, Jesus, eu quero! Feche teus olhos e vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando, vai clamando, vai buscando agora. Tem alguém do teu lado orando aí? Tem alguém do teu lado clamando aí? Mas Jesus, vem, Senhor, vem agora, vem, começa a trabalhar no meio da igreja agora, começa a trabalhar no meio do povo agora, Jesus, começa a trabalhar, nos leva para o teu lado, Jesus, levanta a mão, vai orando, diga Jesus, eu quero! Vai orando, Senhor. Eu quero dizer para você que Jesus está caminhando aqui no meio da igreja. Jesus está passeando no meio desses corredores. Ele está dizendo, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te trazer esperança. Eu estou aqui. Ore, abre a tua boca, vai orando. Vai orando, querido, vai clamando ao Senhor, vai buscando a sua presença agora. Ô Espírito Santo, Tu és poderoso, levanta a tua mão, comece a orar em línguas agora, comece a orar na presença do Espírito Santo agora. Ô Espírito Santo, ô Espírito de Deus, ô Espírito de Deus. Toca nos teus filhos agora. Você que está com a mão levantada, o Espírito de Deus vai tocar nas tuas mãos. Você que está com a mão levantada, toca, Senhor, toca, Espírito Santo, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo.
Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca em cada vida. Toca em cada coração. Espírito Santo, vá tocando em cada vida agora. Toca nessa vida agora. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Toca em cada vida. Oh, Espírito de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo.